nós pensamos em Páscoa, automaticamente pensamos em chocolate. Eu, além de, obviamente, também pensar em chocolate, penso sempre noutra coisa que não pode faltar nesta época do ano, que é um pão de ló. Sobretudo se for daqueles pães de ló cremosos, aquele pão de ló tipo ovar, estão a ver? Mas há outra coisa que também não pode faltar na Páscoa, que são os ninhos de Páscoa. Normalmente aqueles bolos que são assim mais côncavos no meio, são recheados com fios de ovos e uns ovinhos ou amêndoas da Páscoa. E que tal se nós pegarmos num pão de ló tipo ovar, daqueles bem cremosos, e o transformarmos no ninho da Páscoa? Digam lá que este 2 por 1 não promete. Fica bem fofinho, vai fazer imenso sucesso na vossa mesa da Páscoa e vai fazer imenso sucesso também se vocês quiserem oferecer como presente. Se não quiserem fazer o ninho, não precisam, podem fazer apenas um pão de ló simples que fica delicioso na mesma e têm duas opções. Podem fazer um pão de ló grande, que depois podem transformar no ninho grande, ou podem fazer mini pães de lós pequeninos. Eu, como já vos ensinei a fazer aqui uma versão deste pão de ló de chocolate, que já agora também é uma ótima opção para a Páscoa, vou deixar aqui o vídeo para vocês irem lá espreitar. Naquele vídeo eu fiz um pão de ló grande, agora eu vou-vos dar a versão pão de ló pequenino ou pão de ló individual. Tenho aqui já os ovos inteiros misturados com as gemas. Aqui tenho a farinha, é farinha comum, sem fermento, o pão de ló não leva fermento. E aqui tenho o açúcar. São só estes 4 ingredientes que nós vamos precisar para fazer o pão de ló. O primeiro passo é bater as gemas, os ovos inteiros e o açúcar numa batedeira ou de mesa ou com uma batedeira de mão, muito bem, numa velocidade média-alta. A minha batedeira tem 10 velocidades e eu bati na velocidade 6 durante cerca de 10 minutos. Tem que praticamente triplicar de volume e tem que ficar uma mistura bem consistente e bastante mais clara. Uma boa maneira de percebermos que está batido no ponto é quando levantamos a batedeira e deixamos cair um pouco da mistura sobre a mistura que está na taça, conseguimos perceber perfeitamente a definição dos desenhos que a mistura faz. Se estes desenhos se afundarem imediatamente, precisamos de bater um pouco mais. Vamos agora envolver delicadamente a farinha. Eu gosto de colocar cerca de metade ou 1/3 da farinha de cada vez para ser mais fácil e sempre peneirada, e agora com muito cuidado, muita delicadeza, vamos envolvendo, fazendo movimentos de baixo para cima de maneira a que a farinha se integre na mistura sem perder o ar. Tenham atenção porque às vezes a farinha, como é mais pesada que esta espécie de mousse que nós temos aqui, deposita-se no fundo da tigela. Então vão lá raspar, façam movimentos assim para soltar com a espátula, e quando a farinha estiver toda integrada, já não virem nem um pedacinho de farinha, está prontinha a vossa massa. Eu vou cozer em formas de barro, estas têm 6 cm na base e 10 cm na parte mais larga, mas se não tiverem podem cozer perfeitamente em formas de bolo normal. Esta receita vai-vos dar para 4 forminhas pequeninas como as minhas, que eu vou forrar com papel almaço. Este papel vocês encontram em lojas de pastelaria, é um papel tipo papel cavalinho, também podem usar esse, ou papel vegetal comum, este é só mais grosso. Vamos cortar umas rodelas para ser mais fácil de forrar as formas e depois pressionem muito bem para ficar com o mínimo possível de vincos. Deixem o papel bem aconchegadinho à forma. Agora é só então encher as formas com a nossa mistura de pão de ló e levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. O tempo vai depender muito do tipo de forma que usarem e do tamanho que vocês fizerem os vossos pães de ló. Pode demorar entre 20 a 30 minutos. Passado aí uns 15 minutos, comecem a controlar. Se eles estiverem a abanar imenso, como estão ainda estes, precisam de mais uns minutinhos. O ideal é que eles abanem no centro, mas nos lados já estejam mais sequinhos. Agora tiram do forno e deixam arrefecer completamente. Para transformar os pães de ló em ninhos, vamos precisar de fios de ovos e amêndoas ou ovinhos de chocolate ou amêndoas de chocolate. Estes fios de ovos são de compra, eu comprei, e estas amendoinhas são amendoinhas de chocolate comuns. É só colocarem um montinho de fios de ovos no centro de cada pão de ló e decorarem com uns ovinhos ou umas amêndoas. E aqui estão eles, prontinhos a adoçar a vossa Páscoa.
Vocês estão a perceber que isto é bom? Nem é preciso eu dizer, pois não? Tem este pão de lozinho fofinho cá em baixo, depois cá em cima tem aquele cremezinho de ovos sedoso e maravilhoso. Desejo-vos uma boa Páscoa se fizerem este pão de ló ou estes ninhos. De certeza que ela vai ser bem docinha. Até para a semana!